Boa noite! E hoje nós vamos ler o último capítulo do livro A Beleza e a Alma. Como a experiência do belo muda a nossa vida. Esse estudo que nós estamos desenvolvendo já há algum tempo, hoje chegamos no capítulo 21, que é o capítulo final. Faremos também a conclusão. E eu espero que quem acompanhou esse estudo tenha aproveitado, tenha se sentido motivado para ampliar, para expandir o campo da beleza na sua vida. Essa obra é do psicoterapeuta italiano Piero Ferrucci, que atua com a psicossíntese, e ela tem esse objetivo de trazer a importância da contemplação da beleza em suas várias formas na nossa vida. Capítulo 21 fala que a beleza é o oposto da guerra. E ele começa esse capítulo com uma proposta de curso para caçadores. Se sabe que a um certo número de pessoas agrada atirar em pássaros. Essas pessoas acham isso divertido e às vezes também pensam que seja útil e que responda a um instinto natural do homem. Naturalmente, essa atividade é submetida a controles e taxações. Eu proporia que os caçadores, para que tivessem a sua licença de caça, devessem também seguir um curso a respeito de pássaros. Neste curso, eles deveriam examinar a beleza das penas dos pássaros sob uma lente ou no microscópio. E ver todas as cores, todas as formas angulosas, as formas arredondadas, as cores em tons de vermelho, de verde, de azul, os reflexos iridescentes, as ondas, os zigue-zagues, os trançados, as linhas de várias cores. Deveriam estudar também a mecânica do voo, como ela é construída na asa de um pássaro e como funciona. Olhem para o voo dos pássaros. Não é surpreendente? Claro, nós já estamos habituados a ele, mas se pensarmos atentamente, é uma obra de arte. Em confronto com as evoluções dos aeroplanos, são coisa de principiante, né? Os aeroplanos, se comparados a toda essa engenharia do voo dos pássaros, são principiantes. Os futuros caçadores deveriam estudar também os pássaros na história da arte, desde das anotações e desenhos de Leonardo da Vinci até os amorosos retratos feitos por John J. Audubon, que foi um especialista em ilustração científica de aves no final do século retrasado. Depois, deveriam também se dedicar ao canto dos pássaros. Os gorjeios do roxinol, do cardeal, do tentilhão, da cotovia. Em seguida, poderiam pegar no braço o seu fuzil e apontar com a ideia de descarregar balas naquela maravilha vivente que são os pássaros. E então, matar essa maravilha vivente. Mas será que eles teriam ainda vontade de fazer isso? Talvez sim, mas com esse curso, quem sabe, viria alguma dúvida
nessas pessoas antes de proceder com a caça. É uma ideia interessante, né? Onde ele traz a proximidade com a vida desses seres viventes na atenção aos detalhes, as cores, os desenhos, as penas, a engenharia do voo. Se os caçadores pudessem conhecer antes de empreender esse esporte profundamente a respeito dos pássaros, será que eles continuariam tendo vontade de ter como esporte a caça? O próximo subtítulo é Ser Desarmado. No curso desse livro, nós vimos que a beleza ajuda a compreender outras pessoas e outras culturas, expande a inteligência, destrói os estereótipos e nos torna mais felizes. Isso é o mais longe que se possa imaginar da violência e da guerra. A beleza nos induz a uma atitude de abertura, e eu diria uma atitude quase de desarme. Nós nos sentimos vulneráveis diante da beleza. É quase como uma atitude erótica, de gozo, de nudez, estranha ao cálculo e à exploração de qualquer tipo. Não existe mais frenesi. O ritmo desacelera. Qualquer vontade de competição ou de se opor desaparece. No contrário de nos tornarmos duros e encouraçados, nos tornamos macios, receptivos, prontos a nos deixar plasmar e possuir pela beleza. Portanto, temos também uma maior capacidade de empatia e de compreensão do ponto de vista dos outros. E depois, ainda um sentimento, uma sensação de plenitude, como se as coisas andassem bem exatamente como são. Esta condição é muito bem exemplificada, como mostrou Elaine Scarry no seu livro On Beauty and Being Just, sobre a beleza e o ser justo, no encontro entre Ulisses e Nausicaa, no conto da Odisseia. Ulisses está quase no final da sua longa viagem de volta à pátria depois da Guerra de Troia. Ele enfrentou perigos e tragédias de todos os tipos e está sozinho. Ele é o único sobrevivente. As ondas o jogaram na praia depois que a sua jangada foi destruída pela fúria do mar inimigo. Ele está nu, sem nenhum ponto de referência, sem identidade nem papéis sociais. A sua situação é simbólica. Representa um estado em que estamos livres das estruturas internas que, em alguma maneira, distorcem ou reprimem a nossa percepção. Neste estado é que ele encontra Nausicaa, uma jovem princesa que está jogando bola na praia com as suas criadas. E estas escapam tão logo percebem a presença de Ulisses e deixam a princesa sozinha. Nausicaa é muito bela e Ulisses pensa por um momento que ela seja inclusive uma deusa. Na sequência, ele usará toda a sua astúcia e força para se vingar dos dos inimigos, mas agora ele está em um estado de total abertura diante da mulher. Esta atitude de desarme e nudez nos leva a explorar uma outra importante dimensão na qual a beleza pode ser fundamental: a guerra e a paz. Eu espero que em algum ponto nós possamos estar de acordo.
ou seja, que a guerra é um absurdo. Ela é o método mais ineficaz, complicado, caro e doloroso que exista para se resolver problemas. Um mínimo de reflexão basta para que a gente compreenda isso. Mesmo assim, para muitas pessoas a guerra tem o seu fascínio. Algum tempo atrás, em Londres, teve uma grande manifestação em um estádio. Nessa manifestação, os soldados de vários países desfilavam com todo o seu aparato militar, em uniforme, com as bandas, com os estandartes. E para representar a Itália, foram chamados os bersaglieri, que tem um uniforme, eles usam um uniforme muito bonito e um chapéu com plumas pretas que caem de lado. Os bersaglieri, se sabe, eles desfilam correndo, enquanto um trompetista toca o trompete diante deles. Quando chegou a vez dos italianos, eles se apresentaram e começaram a correr ao som do trompete. Mas por algum erro, não se sabe se foram desviados das indicações por alguém de má fé, eles se colocaram a correr no sentido contrário, o que queria dizer em retirada. Isso combinava perfeitamente com o clichê do italiano atrapalhado e covarde. Todo o estádio começou a rir. Eu, porém, não achei que tinha graça nenhuma. Não tive vontade de rir. Me desagradou pelo embaraço dos soldados, dos bersaglieri, mas eu penso que o erro involuntário foi, na realidade, a melhor escolha, que todos nós deveríamos compartilhar, todos juntos, o mais rápido possível, correr o mais rápido possível para longe da guerra, para longe das mortes gratuitas, do ódio que se materializa, da fria batalha dos videogames dos tempos modernos, das minas que matam crianças, dos bombardeamentos de inocentes, do fogo amigo que mata aliados por um erro, dos tanques que destroem cidades, dos gás incendiários e tóxicos que exterminam corpos e almas, da tecnologia que destrói também à noite porque vê no escuro, das bombas, dos fuzis e metralhas, dos mísseis que não somente apontam, mas até mesmo perseguem quando a pessoa escapa, da ameaça nuclear que destrói um povo inteiro em menos de um segundo. Ou queremos de verdade correr em direção a isso com alegria, talvez inclusive tocando o trompete? Pergunta ele. No filme, O Pianista, de Roman Polanski, é um belíssimo filme. Quem ainda não assistiu, é um filme antigo, mas de uma delicadeza, de uma beleza ímpar. Então, no filme O Pianista, de Roman Polanski, a vida de um pianista hebreu em Varsóvia, durante a Segunda Guerra Mundial, é abalada pela perseguição nazista. Ele é obrigado a interromper o seu trabalho, perde todas as suas pessoas queridas e procura sobreviver se escondendo. Na cena culminante, ele se refugia em um prédio desabitado. E ali ele encontra um capitão nazista. Ele espera, ou se espera, né, quem está assistindo o filme, que espera que o capitão leve esse pianista preso ou que o mate. Mas na cena tem um piano, um lindo piano, e o capitão diz ao pianista: toca.
e o pianista começa a tocar Chopin. E o capitão escuta. No ar desta enorme casa abandonada e cheia de pó, soam melodias de uma beleza sublime. Em aparência, o rosto do capitão, aparentemente, o rosto do capitão permanece impassível, mas o ator é muito bom e no seu rosto transparece a compreensão que está nascendo nele naquele momento em que escuta a música. Mesmo não falando, se compreende aquilo que ele pensa. Diante daquela música, a guerra, as perseguições, os saqueamentos são um absurdo abominável, uma loucura. Posta ao lado da guerra, a beleza não pode parecer mais do que algo muito absurdo, um erro trágico, uma aberração. Próximo subtítulo: O belo trabalha pela paz. Pode de verdade a beleza parar a guerra? Pareceria realmente que não. Os mosquitinhos, por acaso, têm a possibilidade de parar um trem que vem na sua direção a 150 km por hora? Não existe muita esperança. A guerra, com o seu aparato super tecnológico, com as suas raivas seculares, com os interesses econômicos e territoriais, com os terríveis motivos como a fome, a sede, a conquista, a riqueza, parece imensamente mais forte. Ninguém, por enquanto, encontrou um remédio. Um segredo que possa persuadir os povos a não se matar entre eles. Não é este o lugar para compreender as complexas razões da guerra. Aqui eu quero somente trazer em relevância um fato curioso e importantíssimo. A experiência profunda da beleza é incompatível com a agressividade. Uma sociedade baseada no gozo diante da beleza não pode ser uma sociedade guerreira. Existem algumas pesquisas que mostram como a beleza pode abaixar o nível de agressividade, mas a melhor prova é empírica. Tentem pensar em uma experiência estética. Pense aí, você que está me acompanhando. Pense, traga à sua tela mental uma experiência estética. E agora, observem como vocês se sentiam diante daquela bela flor ou daquela praia de frente a um mar que parecia mágico, ou escutando aquela música, ou assimilando a arquitetura perfeita de uma poesia. Eu diria que, neste modo, vocês se sentiam em paz, se sentiam abertos ao mundo. Vocês se sentiam também, talvez, vulneráveis, não no sentido de fraqueza, mas desarmados, sem ter que se defender de nada, sem erguer barreiras de nenhum tipo. Vocês estavam rendidos, sim, mas rendidos à beleza. Sobretudo, vocês se sentiam felizes. Imaginem, portanto, de se sentir nesse estado. Vocês teriam, nesse estado, vontade de vingança, de revanche? Vocês se sentiriam, ao mesmo tempo, hostis ou
aplicando discriminações? Eu acredito que não. Vocês teriam vontade de bombardear, de incendiar, destruir, matar, torturar, apertar o botão que destrói? Vocês não teriam vontade, porque a beleza traz à luz, sem piedade, o absurdo da guerra. Objeção. A beleza libera em nós o desejo de possuir os piores instintos territoriais, as saudades mais intensas. Eu vejo o belo e logo quero possuí-lo. A guerra de Troia foi combatida por via de uma bela mulher. A resposta é simples. Aqui falo da experiência estética em seus aspectos mais profundos e contemplativos. E falo do hábito com várias formas de beleza, não de uma somente. Nestes casos, como vimos, a sede de possuir se dilui até desaparecer. Portanto, coloquemos lado a lado estas duas possibilidades para ver quanto são antiéticas. A guerra é dura e metálica. Nós afiamos as facas, erguemos escudos. Na experiência da beleza, ao contrário, nós depomos as armas. Nosso núcleo mais intenso se derrete. Tudo aquilo que em nós é duro e em forma de ponta se liquefaz. Fazer o mal aos outros é a última coisa que nos vem em mente. Sim, a beleza é o exato oposto da guerra. Sem dúvida, a paz, em alguma maneira, está conectada com a beleza. Sobretudo com a música, que é talvez a forma de beleza mais imediata e vibrante. O violoncelista Vedran Smailović se colocou a tocar na rua em Sarajevo em 1992, durante a guerra. O teatro da ópera acabara de ser destruído e alguns dos seus amigos tinham sido mortos por uma bomba enquanto estavam em fila para pegar pão. Há um cronista da CNN que perguntou a esse violoncelista se não era loucura tocar o violoncelo embaixo de bombas que estavam caindo ao seu redor. Ele respondeu: "Você me pergunta se eu não sou louco por tocar o violoncelo. Por que você não me pergunta se não são loucos aqueles que bombardeiam Sarajevo?" Quando o muro de Berlim estava caindo, Mstislav Rostropovich, o grande violoncelista que considerava a música um serviço divino, voou para a cidade alemã no dia 11 de dezembro de 1989. Foi diante do muro que estava caindo e se colocou a tocar uma suíte de Bach. O muro de Berlim era o arquétipo da desconfiança e da hostilidade, de todas as divisões entre os povos. As imagens fizeram o giro do mundo, giraram o mundo. Em sequência, Rostropovich disse que naquele momento ele tinha conseguido reunir duas partes da sua vida completamente separadas: aquela de antes e a de depois de 1974, na Rússia soviética e no Ocidente. O grande pianista e diretor de orquestra Daniel Barenboim fundou uma orquestra composta de jovens israelenses,
palestinos e árabes do Egito, da Jordânia, da Síria e do Líbano. A sede dessa orquestra é em Sevilha, em Andaluzia, onde cristãos, muçulmanos e hebreus conviveram pacificamente por séculos. Para Barenboim, a música é uma demonstração concreta de como sons, vozes e temas em aparência contrastantes ou incompatíveis possam conviver e se harmonizar entre eles. Eu confesso para vocês que quando eu estava lendo esse pedaço para facilitar a tradução na hora, né, para eu estar mais por dentro do que vai ser dito no dia, eu me emocionei. Eu me emocionei tentando imaginar essa cena desse violoncelista tocando enquanto Sarajevo estava sendo destruída, em memória aos seus caros que foram mortos. E quando a gente pensa, né, na capacidade que a música, que a beleza, que as artes têm de unir e de despertar em nós sentimentos nobres, e a gente coloca isso em contraposição aos horrores da guerra, quase não dá para acreditar que o mesmo ser humano que cria, que imagina, que transforma sons em música, possa também ser capaz dos horrores da guerra. Mas vamos em frente. Me parece que isso que estes artistas querem nos dizer é sempre a mesma coisa. Abram-se à beleza, deixem de combater. Não acreditem que eu proponha que vocês devam ir tocar a flauta diante de tanques que estão avançando. Aliás, certas vezes é melhor sermos duros e sabermos nos defender. Às vezes é necessário se colocar a couraça, é necessário fazer voz grossa. O drama é quando a couraça se torna parte dos nossos ossos e músculos, quando a dureza e a suspeição se tornam um atributo perene da nossa alma. Um recurso ocasional como a beleza não pode parar a guerra, mas uma sociedade inteira baseada na beleza pode ser muito menos violenta. E isso é verdade. Pensemos se nas nossas escolas, desde criança, bem pequenininha, os nossos meninos e meninas fossem estimulados a valorizar a beleza nas pequenas coisas. Quanto mais, depois, crescendo, esses seres iriam cuidar da natureza, cuidar dos outros seres. Eu acredito realmente que a nossa sociedade seria diferente se essa sociedade fosse baseada na beleza. Acredito sim que ela seria menos violenta. A beleza tem a peculiaridade de anular ou reduzir a hostilidade e o medo na vida de todos nós. Examinemos essa condição de desarme com um par de exemplos. Uma mulher escreve: eu sou magneticamente atraída por certos homens e me acontece de estar ali a observar a sua beleza, interior e exterior ao mesmo tempo. Depois de tê-los visto, na minha mente se representa diversas vezes a imagem do rosto desses homens e volta para mim a recordação da voz deles. Eu fico surpresa com tanta beleza e esta me faz enamorar instantaneamente. Outros seres que suscitam em mim um sentimento de veneração são os bebês recém-nascidos, belíssimas criaturas que parecem ainda mais
no céu do que na terra. Que ainda estão mais no céu do que na terra. Eu fico impressionada pela pequenez das suas formas, as mãozinhas, os pezinhos, e um momento que para mim está fora do comum é aquele em que eles são amamentados por suas mães. Uma outra mulher, professora do ensino fundamental, anota o seguinte: pensei a muitas outras situações em que experimentei a beleza, mas a mais forte entre todas elas é observar as crianças quando estão começando a aprender a ler e a escrever. Eu não creio que existam muitas coisas com uma beleza similar. A sensação é de ter colhido por um instante um segredo escondido, de ter encontrado o caldeirão dos doentes no pé do arco-íris e de ter finalmente alargado o horizonte. A realidade parece que se amplia, se revela por magia, e enquanto ela se estende em uma percepção para fora, na realidade se alarga também a percepção interna. As crianças que observo estão também dentro de mim. Eu me sinto desabrochar enquanto eles também desabrocham, mesmo que em maneira diversa, diferente. E aí o autor diz: basta ler palavras como estas para compreender rapidamente. Agressão, exploração, destruição, ódio não podem conviver dentro de nós com a beleza. A comoção e a maravilha diante do belo são incompatíveis com o medo, com a desconfiança e a hostilidade com relação aos outros. Às vezes a beleza é esquecida e vence a violência. Outras vezes, quando a beleza é de verdade percebida em todo o seu esplendor, a violência e as suas feiuras desaparecem. Em uma história sobre um Dalai Lama, precedente ao atual, um terrível mestre de Kung Fu chega no Tibete, vindo da China. Ele é tão perigoso que quando 8 homens o enfrentam, ele mata 7 e fere o 8º, em modo que esse possa voltar e contar aquilo que aconteceu. Se escutou um farfalhar e o mestre se moveu com tal velocidade que não se viram os seus gestos letais. Parecia que ele tivesse caminhado entre os 8 homens. Ele parecia proceder tranquilamente, como se não fosse nada, mas os seus movimentos eram muito rápidos e invisíveis, e tinham feito cair em poucos instantes os homens, os 8 guerreiros, como se fossem bonecos, sem vida, e eram guerreiros de grande força e experiência. O mestre de Kung Fu é bonito, com longos cabelos preto azulados e uma couraça de couro aderente ao corpo, um corpo longilíneo e musculoso. Ele é muito seguro de si e todos têm horror dele. Ele se apresenta em modo arrogante ao Dalai Lama, que tem 10 anos. Ele diz que quer destruir a feiura do mundo, mas o Dalai Lama sustenta conhecer um mestre que é superior a ele, o mestre da dança, e faz com que venha esse mestre, que é um velhinho pequeno e alegre. O mestre de Kung Fu ri tranquilamente e desafia o velhinho a golpeá-lo. Os dois se enfrentam e nesse ponto acontece o impensável. O mestre da dança toca mal e mal os olhos do mestre de Kung Fu
e é como se caísse um véu. De repente, toda a cena ao redor dele, os monges, o Dalai Lama, o próprio mestre da dança, todos lhe parecem belos, irresistivelmente belos. Ele então toca mal e mal o nariz do mestre Kung Fu com a delicadeza de uma borboleta. E este sente o aroma de um chá delicioso que o Dalai Lama estava bebendo tranquilamente. Ele percebe também odores de temperos que vagam pelo ar, provenientes da cozinha ali perto, o perfume da primavera que está às portas de chegar. Novamente, o mestre da dança toca mal e mal seus genitais e o mestre Kung Fu sente o desejo sexual emergir no seu corpo. Ele escuta uma mulher cantar ao longe, através da janela, e se apaixona, porque ela tem uma voz belíssima. Ele percebe uma vibração incrível em todo o seu corpo e começa a cantar um canto maravilhoso. Depois, tira sua armadura de couro e dança. E parece que ele tem 1000 braços e 1000 pernas. É a mais bela dança que jamais tenha sido vista naquele palácio e dura 3 dias. Finalmente, o mestre de Kung Fu compreendeu o seu talento, que é não matar, mas sim inspirar. Não gerar destruição, mas criar harmonia. O velho mestre de dança agora pode morrer, porque finalmente ele encontrou o seu melhor aluno. A sua loucura de destruição, sobre a loucura de destruição, prevaleceu o êxtase da beleza. Então ele finalmente pode morrer, porque o mestre Kung Fu aprendeu a lição. Ele foi envolvido pela beleza dos aromas, das pessoas, de tudo que estava ao seu redor. Dessa forma, com esse conto, termina esse capítulo. E agora nós vamos para a conclusão do nosso livro. Então vamos lá, conclusão. Todos sabemos que os políticos falam do produto interno bruto, isto é, o valor daquilo que uma nação produz em um ano, como se fosse uma medida de bem-estar. Quanto mais cresce o produto interno bruto, melhor estamos, dizem eles. Mas deveria estar claro que esta é uma medida errônea. Um aumento do produto interno bruto poderia também querer dizer mais cimento, mais tráfego, mais poluição, mais competição, mais abafamento nas cidades, mais delinquência. Recentemente, eu visitei um país não muito longe da Itália, mas menos avançado do ponto de vista de desenvolvimento. É um país belíssimo e o adjetivo que mais ressoa na minha mente para defini-lo é civil. Não é um lugar atormentado pelo tráfego de autos. Tem muito verde, as pessoas são tranquilas, tu podes te sentar num bar ao longo da estrada e escutar as pessoas conversando e rindo até tarde da noite. As cidades têm a medida dos homens. A comida é gostosa e refinada e também o vinho. Agora, porém, neste país, muitos sentem a necessidade de se tornar como todos os outros no mundo ocidental. E, de fato, estão em construção novas estradas. E viva!
Se veem já os trens multiplicarem-se a olhos vistos. Rapidamente este povo irá dividir com nós a nossa felicidade. Eu desejaria a eles que parassem muito antes. Já desde algum tempo, nós nos demos conta que o produto interno bruto sozinho não pode ser uma medida de bem-estar. E foram introduzidos outros fatores. A qualidade do ar, por exemplo, a quantidade de verde, as horas semanais de trabalho, a eficiência dos serviços, a qualidade da educação, a assistência médica, a possibilidade de contatos sociais e, inversamente, os percentuais de divórcio, de desemprego, de alcoolismo, a distância social, etc. Eu acrescentaria a capacidade de perceber a beleza. É certamente um fator difícil de ser medido, porque é intangível e aleatório, e porque depende, seja de uma situação objetiva que de uma atitude subjetiva. Mas quem disse que nós devemos nos ocupar somente de coisas fáceis? Gozar da beleza é essencial. Basta pensar um momento nisso. Quando nós dizemos que algo é belo? Quando somos atravessados por uma onda de felicidade. Talvez chegou o momento de refletir sobre o lugar que queremos dar à beleza na nossa vida. Então, na conclusão desse livro, chegando ao final desse estudo, eu acredito que sim, eu acredito que quem acompanhou tenha, ao longo desses meses, começado a aumentar o lugar, né, de beleza na própria vida, a ampliar o papel da beleza, a buscar, a procurar ampliar esse papel. Então, que lugar que nós queremos dar para a beleza na nossa vida? Tudo aquilo que a gente percebe, que a gente sente como algo que nos traz bem-estar, eu imagino que a gente vá buscar aumentar a quantidade disso na nossa vida, porque afinal de contas, nós vivemos para que a gente possa se sentir bem. Claro que a vida é feita não só de bons momentos, faz parte da vida de todos nós, os momentos bons, os momentos difíceis, mas se eu tenho consciência daquilo que me traz bem-estar, é claro que eu vou buscar trazer mais disso para a minha vida. Neste ponto, é inevitável uma pergunta. Se pode dar indicações práticas para que a gente possa descobrir a beleza? A resposta é não e sim. Não. As instruções para o uso aqui não existem. Cada um vai para frente como pode. A beleza é um mistério. Porém, sim, na base disso que nós sabemos, podemos tornar a experiência mais provável. Não podemos dizer que a estrada, não podemos dizer qual estrada deve ser percorrida, porque cada um de nós tem o seu itinerário. Mas podemos dizer em que maneira e com que espírito viajar na direção da beleza. E aí ele dá algumas indicações. A experiência do belo é espontânea, como a forma das nuvens, as flores nos campos, uma ideia genial, o amor à primeira vista. Não podemos dizer já de antemão como será, e é justo isso que torna a experiência do belo especial.
O belo chega quando chega, e a nós cabe somente a tarefa de estarmos prontos. Olha que bonito isso, né? O belo chega quando chega, e a nós é pedido que simplesmente estejamos prontos, que tenhamos olhos para ver, ouvidos para escutar uma bela música. Segunda indicação: liberarmos-nos dos obstáculos. Existem várias ideias que podem criar obstáculo para a beleza, como por exemplo, eu não mereço, é uma perda de tempo, tem outras coisas mais importantes em que pensar, é um luxo, eu não sou capaz, etc. Essas ideias nos tiram momentos raros de felicidade. Menos pensamentos é igual a mais beleza. Terceira indicação: a atenção nutre. Tudo aquilo a que damos o nosso interesse cresce e se desenvolve. Tudo ao que negamos a nossa atenção se atrofia. A atenção é como um farol no escuro. Coloca luz naquilo ali. O mundo é aquilo que é, mas a luz, onde colocamos a luz, somos nós que fazemos isso, né? Então cabe a nós escolher onde a gente vai colocar a luz. Então, procuramos a beleza, damos a ela o nosso interesse vital, criamos um espaço para ela, então a beleza crescerá em nós. Quem sabe, né? Muitas vezes tem gente que fica diante da televisão, ou diante até da tela de um computador, procurando notícia de desgraça. Será que não vale mais a pena escutar uma bela música, assistir um bom filme, conversar com as pessoas caras? Então, do que você se alimenta diariamente? O que você põe para dentro do seu universo imaginário? Então, as experiências que a gente tem, elas não desaparecem. Elas seguem dentro de nós, se conectando com outras experiências. Então, quanto mais eu alimento o meu arquivo interno de imagens de beleza, mais beleza eu vou ver na minha vida. Eu vou ter olhos preparados para a beleza. O próximo: a beleza é incomunicável. Por isso, não podemos ser tão precisos. É como andar de bicicleta. Quando nós aprendemos, sabemos como manter o equilíbrio. Mas como se faz para descrevê-lo? A beleza é assim. Mais nós cultivamos beleza e mais saberemos nos orientar no seu mundo. E a última indicação que ele dá é: a beleza está em todos os lugares. Encontramos beleza na música, em uma poesia, em um rosto, mas a encontramos também numa flor murcha, no mofo, num muro velho, em cacos enferrujados, no concerto de Russ à noite. Uma mulher me conta: quando eu era menina, no quarto da minha avó, a quem eu queria muito bem, tinha sempre uma luz quente e radiante. E eu vi um belo dia a poeira que flutuava no ar, iluminada pelo sol. E eu fiquei extasiada. Era como se eu tivesse visto um milagre. E naquele momento eu soube o que era a beleza. Então a gente imagina, né, essa menina no quarto da sua avó e à meia luz ela começa a ver a poeira que flutua, brilhando,
E para ela, com seu olhar de criança, foi como se ela tivesse tido uma visão milagrosa, maravilhosa. E ela diz: naquele momento eu soube o que era beleza. E para terminar, o autor diz o seguinte: o mundo é repleto de magia. Basta que estejamos abertos. Basta que nós olhemos ao nosso redor e que voltemos a ser criança. Como uma criança, né? As crianças enxergam coisas que a gente, com o nosso olhar cheio de preconceitos, nós não conseguimos ver. Então, mais vale voltarmos a ser como crianças. E se somente damos um pouco de atenção à beleza, ela nos salvará. Eu vou ler os agradecimentos também. Ele diz assim: escrever esse livro foi uma aventura entusiasmante, mas não fácil. Foi uma viagem em territórios inexplorados, nos quais muitas vezes eu me senti incerto e como se eu estivesse fora do meu país. O tema da beleza é algo que escapa e também misterioso. Eu fiz o meu melhor. A dificuldade do trabalho é uma das razões a mais para que eu seja grato a todas as pessoas que me ajudaram. Antes de mais nada, aquelas que eu entrevistei, as quais com grande generosidade me abriram as portas ao seu mundo interior de experiências. Muitas delas eu citei no texto e muitas outras eu não citei, mas sou igualmente grato e tudo foi muito útil. Agradeço a minha mulher, que não somente traduziu esse texto para o inglês, mas enquanto lia o manuscrito, me deu muitas sugestões preciosas. Depois ele traz alguns nomes. E era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado muito esse texto, que tantas sugestões, que tantos dados nos trouxeram. E antes da gente encerrar, hoje nós não vamos fazer uma longa visualização, mas nós vamos simplesmente fazer uma simples experiência que ele sugere no livro, que ele traz como algo que ele aplica nos seus cursos, com seus grupos. Então eu convido vocês nesse momento a simplesmente fecharem os olhos. Fechamos os nossos olhos e por alguns instantes nós voltamos o olhar para o nosso mundo interno e percebemos os nossos sentimentos. Como eu estou nesse momento, buscando respirar profundamente. Toma uma inspiração bem profunda, solta. Mais uma vez, inspira profundamente. Solta. E uma última vez. Nós vamos simplesmente observar por alguns instantes as nossas percepções. E eu vou pedir que você traga à sua tela mental uma situação que tenha visto há poucos dias ou que tenha vivido, que seja uma situação de guerra,
de discussão, de briga. Você pode ter visto na televisão, no seu computador, no celular. Você pode ter presenciado, talvez na rua, alguma situação de pessoas discutindo. Você pode ter vivido isso na sua casa. Traz alguma situação e simplesmente agora observa o seu corpo. Observa as sensações que essa simples lembrança traz. Talvez o coração acelerado, talvez suor, talvez algum aperto na boca do estômago, um nó na garganta, talvez palpitação no peito. Só percebe, você não precisa entrar no sentimento, mas perceba como a simples memória traz para o nosso corpo sentimentos, sensações físicas mesmo, de desconforto. Só percebe. Agora inspira e sopra isso tudo para longe, como se você pudesse soltar com a sua expiração toda essa memória. E agora você volta para o seu silêncio interno, você volta para a sua respiração, busca de novo a serenar. Toma uma inspiração novamente bem profunda e solta. Vai buscando encontrar novamente o seu eixo, o seu espaço interno de centramento, de serenidade. E aos pouquinhos agora você vai trazendo uma imagem, uma lembrança de um momento de grande beleza que você tenha tido recentemente, que você tenha vivido, que você tenha visto, algo que tenha tocado seus sentimentos, pela magia, pela alegria, talvez uma cena familiar, talvez uma cena de um pôr do sol, de um nascer do sol, alguém tocando uma música que você gosta, não importa. Mas traz uma cena de beleza para a sua tela mental e agora percebe o que o seu corpo sente. Como fica a respiração. Como você se sente, como o seu corpo percebe tudo isso. É como se fossem derramados dentro do seu corpo agora, através dessa imagem, dessa lembrança de beleza, como se fosse derramado agora um doce mel, uma luz dourada, tamanho bem-estar que o corpo recebe quando nós trazemos lembranças benéficas. A simples lembrança, porque o cérebro não distingue aquilo que é real daquilo que nós estamos lembrando. Nós recebemos da mesma forma o benefício. E muitas vezes, quanto maior for a precisão, o detalhamento das imagens que a gente consegue criar, mais benefício gera. E muitas vezes, dizem os estudiosos, que nós podemos nos beneficiar por até 5 horas desse bem-estar que nós mesmos conseguimos criar com a nossa imaginação, com a nossa criatividade.
Então inspira e expira mais uma vez, dando um sorriso interno, pois nesse momento você despejou dentro de você mesmo ondas de bem-estar e que você possa levar para o seu dia a dia essa experiência, a experiência de criar. Cada um de nós tem a capacidade de criar belas imagens, de trazer à memória cenas de alegria, de bons momentos vividos. Então, nos seus momentos de meditação, de quietude, você pode simplesmente fechar seus olhos e trazer cenas de beleza vividas. Você pode colocar uma música que você gosta, fechar seus olhos e escutar, e simplesmente perceber o quanto o seu corpo se beneficia disso. Eu agradeço a todos aqueles que acompanharam esse estudo e de coração eu desejo que esse tempo dedicado a esse estudo, a traduzir essa obra que eu considero de grande valia para todos nós, eu espero que de alguma forma esse estudo tenha beneficiado vocês, que eu tenha conseguido plantar alguma semente de beleza na vida de quem me acompanhou. Então, se vocês quiserem deixar para mim uma mensagem de como foi, eu agradeço. Vai me fazer muito feliz. Vai contribuir com a beleza para a minha vida. Encerramos aqui. Desejo a todos uma excelente semana e um 2026 repleto de beleza. Que a gente possa construir a cada dia microações de beleza na nossa vida. Beijo grande para vocês e gratidão mais uma vez por terem me acompanhado nesse estudo. Tchau, tchau.